Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, caríssimos irmãos, estamos celebrando então, nesse primeiro domingo, depois de Pentecostes, a festa da Santíssima Trindade. Hoje é o domingo em que, depois de Pentecostes, iniciamos um tempo litúrgico chamado Per Annum. É o tempo litúrgico pelo ano, ocorre pelo ano, e que vai até o tempo do Advento. O sacerdote, na missa dos domingos, usa a cor verde, e nas missas feriais também, a não ser que haja uma festa obrigatória que o padre tenha que celebrar, então, com paramentos segundo as cores destas determinadas festas. E depois da oitava de Pentecostes, então, esse primeiro domingo é o primeiro domingo depois de Pentecostes. Porém, nesse primeiro domingo após Pentecostes, a igreja celebra a festa da Santíssima Trindade. De forma que, desde o início do ano litúrgico, nós viemos celebrando os mistérios do Senhor relacionados à nossa salvação e à nossa santificação. Então nós celebramos o mistério da encarnação do Senhor, Advento, Natal, o seu nascimento. Depois celebramos os mistérios da sua vida, paixão, morte e ressurreição, Quaresma e Páscoa, sua ascensão aos céus e culminando com a festa de Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo sobre a igreja, inaugurando então o tempo da igreja, até a consumação dos séculos. De forma, então, que nesse domingo, depois de passadas todas estas festas que nos ensinaram, nos deram as lições sobre os mistérios da vida do Senhor, ou os mistérios divinos relacionados a nós, a nossa salvação, a nossa criação, a nossa santificação, redenção e salvação, então, agora a igreja celebra neste domingo o mistério de Deus em si mesmo. O mistério de Deus antes de que todas as coisas existissem. O mistério divino na sua intimidade, que trata de quem é o verdadeiro Deus. Hoje a igreja, então, evoca em primeiro lugar aquela primeira pergunta do catecismo: quem é Deus? E esta compreensão da doutrina é importantíssima, porque se nós não compreendemos quem é o verdadeiro Deus, nós estaríamos adorando um Deus falso, um Deus criado à imagem, à projeção do próprio homem. Então a preocupação da igreja, na primeira pergunta do catecismo, é esta: já nos esclarecer quem é Deus. E a igreja responde: Deus é o Espírito perfeitíssimo, Senhor e Criador do céu e da terra. Este é Deus. Então este é um conceito sobre Deus? Não é um conceito sobre Deus. O catecismo não nos ensina um conceito sobre Deus. O catecismo nos ensina quem é Deus. Deus, no seu mistério inefável, ou seja, no seu mistério inalcançável, no seu mistério inatingível, não pode ser conhecido de per si pelo homem. Deus habita em luz inacessível, nos ensina a igreja, nos ensina a liturgia. Deus habita em luz inacessível. Deus é inacessível de per si à criatura. O homem, por mais que utilize dos seus meios racionais, por mais que utilize a ciência, a mensuração, os instrumentos científicos, por mais que use de todo o rigor científico, de todas as possibilidades da sua inteligência, não pode, de per si, conhecer, chegar até o mistério da intimidade do próprio Deus. Não pode. O homem, sim, pode chegar pela luz da razão à luz da fé, como nos ensina no dogma definido no Concílio Vaticano I. Pela luz da razão
o homem pode chegar à luz da fé. E, então, alcançando a luz da fé, ele pode conhecer a Deus. Pois é, a luz da fé é a luz que Deus colocou ao nosso alcance, ou seja, Deus, nosso Senhor, se antecipou a nós e se deu a conhecer através da fé revelada, de modo que Deus, desde o Antigo Testamento, foi se revelando gradualmente, chegando no seu ápice em nosso Senhor Jesus Cristo, em que o próprio Verbo divino nos revelou, Deus, com sua própria boca, nos disse quem exatamente Ele é, nos revelando, então, toda a sua intimidade, uma vez inalcançável a nós de per si, Deus então se antecipa, vem até nós em sua bondade e misericórdia, se revela e se dá a conhecer até a sua mais ínfima intimidade. Ele se derrama totalmente sobre nós, ou seja, ele se revela totalmente a nós. O que levou então a São João da Cruz a ensinar que Deus se revelou de tal maneira totalmente a nós, que não teria mais nada a nos revelar. De forma que então, ele se deu a conhecer aos homens. Porém, se deu a conhecer pela luz da fé revelada plenamente em nosso Senhor Jesus Cristo. De forma então, que a igreja hoje nos recorda o mistério do próprio Deus, nos ensinando quem Ele é. Tal qual nosso Senhor transmitiu aos apóstolos, e os apóstolos nos transmitem pela sucessão apostólica. A igreja, o magistério da igreja, nos transmite e nos ensina. E colocou isso muito claro no catecismo, de forma que possamos compreender o mistério do verdadeiro Deus. Deus tem uma natureza totalmente diferente da nossa. A natureza de Deus é uma natureza divina, ou seja, é uma natureza eterna. Deus, Ele é incriado em primeiro lugar. Ninguém criou a Deus. Deus deu a existência a Deus. Ele sempre existiu e sempre existirá. Ou seja, Deus tem uma natureza divina porque ela é eterna. Ninguém principiou a Deus. Ele sim, que é o princípio de tudo aquilo que existe. Ele é desde sempre e para sempre. Deus tem uma natureza divina, eterna. A natureza eterna. Incriada. Deus é incriado. E também Deus tem uma natureza onipotente. Ele é todo poderoso. Ou seja, em Deus não há limites. Não há limitações em Deus. Tudo é possível para Deus. Se existisse alguma limitação em Deus, então este não pode ser Deus. Porque Deus não tem limites. Ele é todo poderoso. Ou Ele é onipotente. Ou seja, é uma característica da natureza divina, eterno e onipotente. Por isso que a oração da liturgia da igreja, a coleta da missa, também as orações do ofício, sempre já começam fazendo a invocação. Ó Deus eterno e todo-poderoso. Por quê? Porque este é o verdadeiro Deus. Né? É o Deus eterno e todo-poderoso. E também, como nós iniciamos o credo niceno-constantinopolitano, creio em um só Deus. Deus é um só. Por quê? Porque uma só é a natureza divina, eterna e onipotente. Se existisse um outro Deus único igual a Ele, então já não seria único. E se existisse um outro Deus igual a Ele, este outro Deus colocaria uma limitação neste. E se Deus tem uma limitação, então não é Deus. Então Deus só pode ser único. Só pode existir um só Deus, eterno e onipotente. Por
rezamos o credo, creio em um só Deus. Porém, este único Deus eterno e todo-poderoso, Deus de natureza divina, um Espírito perfeitíssimo, né? Deus é invisível, né? Ele é um Espírito perfeitíssimo. Deus não poderia ser visível, porque visível é matéria, e matéria é criada. Não pode ser Deus, porque Deus é incriado, né? É um Espírito perfeitíssimo. Ele não cabe num lugar, ele não cabe num tempo. Nós pensamos somente dentro do tempo e do espaço. Né? Pensamos dentro da história, no tempo e no espaço. Deus não. Deus não cabe no tempo e no espaço. Ele é o Espírito perfeitíssimo. Ele é eterno e onipotente. Né? Esta é a natureza divina. Ele é totalmente diferente. Né? É totalmente diferente de nós. Né? Então, este Deus é o Deus que habita numa luz inacessível, num mistério inefável, ou seja, inalcançável por nós, porém que se deu a conhecer totalmente em nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no Antigo Testamento, quando Moisés é mandado por Deus para que vá até o faraó, para que liberte o povo de Israel da escravidão, Moisés pergunta a Deus: se o faraó me perguntar quem mandou dizer isso, o que eu digo para o faraó? Quem me mandou dizer isso? Então Deus revela a Moisés dizendo: diga que eu sou aquele que sou. Ou seja, Deus, ele é o ser puro. Deus é o ser puro. Quem é Deus? Deus é simplesmente aquele que é. Só ele é. Só ele tem o ser. De modo que todas as coisas criadas por ele têm o ser enquanto nele. Nada pode dar o ser a si próprio. Somente Deus, que é, pode dar o ser, a existência, a vida, a tudo aquilo que existe. Então Deus é aquele que é. Ele é o ser puro. Ele é o ser perfeito. Deus é sempre ato. Deus é sempre ato. Deus não é potência. Ele é ato puro. Ele é o ser puro. De forma então que nessas palavras da metafísica católica, nós compreendemos que Deus, antes de tudo, Ele é. De uma maneira perfeita, infinita e eterna. Ele é aquele que é. O qual os judeus chamam de Yahvé. Ele é aquele que é. De forma então que, em nosso Senhor Jesus Cristo, Deus nosso Senhor então, revela que Ele é plenamente, nos ensinando que Ele é o único Deus verdadeiro, eterno e onipotente, e é um Deus pessoal. Deus não é impessoal. Ele é um Deus pessoal. Pois em Deus há três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. De modo que a igreja nos ensina que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Porém, não são três deuses, conforme a heresia triteísta. Não. Heresia refutada e condenada pela igreja. Não são três deuses em Deus. É um só Deus. Por que um só Deus? Porque uma só é a natureza divina, eterna e onipotente. É uma só a natureza. De modo que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, mas não são três deuses, porém um só Deus. Um só Deus, único e verdadeiro. Rezamos lá no credo. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Esse é o mistério da Santíssima Trindade, cuja festa nós então celebramos hoje. Deus tem uma persona, Deus tem uma personalidade que se dá em três pessoas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Deus é trinitário, né? É o Deus uno e trino. Diverge nas pessoas, nas três pessoas distintas, são distintas, não são iguais.
Uma é a pessoa do Pai, outra é a pessoa do Filho, outra é a pessoa do Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai, o Espírito Santo não é o Pai e o Filho. São três pessoas distintas, por isso que nós usamos a conjunção. A igreja usa a conjunção, o et do latim e o e do português. Né? Pai e Filho e Espírito Santo. Por que este e? Põe vírgula, põe o e, para distinguir as pessoas. Uma é a pessoa do Pai, outra é do Filho, outra é do Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, porém, uma só é a natureza divina. Um só é Deus, das três pessoas distintas. De forma, então, que nós dizemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Deus só tem um nome. Não é em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Deus não tem três nomes. É uma só natureza divina. É um só nome. É em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. De forma que quando nós invocamos a Santíssima Trindade, temos que ter essa doutrina muito bem presente, para que nós adoremos ao verdadeiro Deus. Muito cuidado com heresias, que divergem da doutrina católica. O catecismo da igreja é muito claro, ao expor o mistério da Santíssima Trindade. Santo Atanásio, no seu credo, Quecumque, deixa muito claro que o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito Santo é eterno. Mas não são três eternos, é um só o eterno, porque uma só eterna é a natureza divina. O Pai é onipotente, o Filho é onipotente, o Espírito Santo é onipotente, mas não são três onipotentes, é um só onipotente, porque uma só é a natureza divina onipotente. De forma então que o mistério da Santíssima Trindade nos é revelado em toda a sua existência, toda a sua natureza, de forma que possamos ter esse contato, conhecermos, né, com a inteligência e amarmos com a vontade o mistério da Santíssima Trindade. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, né, para que nós possamos então conhecer pela inteligência e amá-lo com a nossa vontade. Conhecer, amar e servir a Deus. Né? Quando nós então conhecemos o verdadeiro Deus, então se estabelece uma relação com Deus, porque nós temos, não igual, mas semelhantemente a Deus, a capacidade de conhecer e de amar. Então, conhecendo quem é o verdadeiro Deus, porque Ele se deu a conhecer a nós, através de nosso Senhor Jesus Cristo, de uma maneira plena e completa, então nós podemos conhecer, amar e servir a Deus, nosso Senhor. Na Santíssima Trindade há a procedência de uma pessoa para outra. Uma pessoa procede da outra. O Pai, Ele é o princípio de tudo. Toda a iniciativa é do Pai. E o Pai olha para si, nos ensina Santo Agostinho, e olhando para si, Ele emite uma palavra sobre si. Ele emite um verbo, uma palavra. Verbo é a palavra em ação. Né? Então, ele emite uma palavra, ele emite um verbo. Ele gera um verbo. Esta geração do verbo, esse verbo gerado, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus Filho. Por isso Ele é Pai, porque Ele gera um Filho. Por isso que a segunda pessoa é Filho, porque é gerado do Pai. Porque nós rezamos o credo, né? Gerado, não criado. Vamos tomar cuidado. É errado dizer que o Filho foi criado pelo Pai. O Filho não é criatura. O Filho não foi criado pelo Pai. Ele é gerado no Pai. É errado dizermos que o Filho foi gerado no Pai. Não. Deus é de natureza eterna. Em Deus não há passado, em Deus não há futuro. Em Deus só há presente porque Ele é eterno. Então o Filho é gerado do Pai desde toda a eternidade. Gerado, não criado. De forma que então o Verbo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, gerado no Pai, que os padres gregos chamam de Logos. O verbo para os padres gregos é o Logos. Né? De forma então
que o Filho é gerado do Pai, e desta relação entre o Pai e o Filho procede o Espírito Santo, como também nós rezamos no credo, né? Creio que o Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, que procede do Pai, Filioque, e do Filho. Procede do Pai e do Filho. Não procede só do Pai. Devemos estar atentos a isso. A igreja acrescentou o Filioque. Procede do Pai e do Filho. E Santo Agostinho, para explicar esta procedência da Santíssima Trindade, usando de toda uma pedagogia e abordando sobre o amor de Deus na Santíssima Trindade, de modo magistral, nos ensina que o Pai é aquele que ama. Toda a iniciativa é do Pai. É o Pai que ama. O Filho é amado pelo Pai, porque é gerado nele, né? O Filho é amado pelo Pai. O Filho ama o Pai. E este amor entre o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Assim, o Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. De maneira magistral, Santo Agostinho, de maneira pedagógica, né? Sem perder toda a profundidade teológica e toda a precisão teológica, nos ensina desta maneira. O Pai é aquele que ama, o Filho é amado pelo Pai, o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. E assim nós temos uma compreensão um pouco mais aproximada, um pouco mais clara do mistério da procedência da Santíssima Trindade. Então esse aqui é o mistério da Santíssima Trindade em si mesmo, né? Inalcançável, inefável a nós de per si, porém se tornou alcançável, se dando a conhecer pela revelação através de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos revelou totalmente quem é Deus, nos revelando que Deus é uno e trino, né? Uma só natureza em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, a Santíssima Trindade, relacionada à criatura, relacionada a nós, cada qual tem uma missão na economia, na relação do Deus unitrino com a criatura. A missão do Pai é criar. A iniciativa do Pai é de criar. É o Pai que cria tudo. Porém, cria tudo através do Filho, como nós rezamos no prólogo de São João, no final de toda a missa tridentina. Pai, tudo que Ele fez através do Verbo, através do Logos, né? Através do Filho. Portanto, o Filho, Deus criou tudo através do Filho e também redimiu o homem através do Filho. Então, se a missão do Pai é criar, a missão do Filho é redimir, é o Redentor. E o Espírito Santo, então, o Pai tudo faz através do Filho, pela ação, pelo poder santificador do Espírito Santo. Então, a missão da terceira pessoa da Santíssima Trindade é santificar, né? Todas as coisas que o Pai faz através do Filho são santas. Por quê? Porque tudo o faz através do Espírito Santo, o santificador. Por isso que quando vamos rezar o terço, aquelas três primeiras Ave Marias, elas são rezadas como se fosse um triságio, né? Uma devoção à Santíssima Trindade, em honra da Santíssima Trindade. A primeira, a segunda, a terceira Ave Maria, em honra do Pai, que nos criou, em honra do Filho, que nos redimiu, e em honra do Espírito Santo, que nos santificou. Tá? Então, dessa maneira, já no início do terço, a igreja reza essa devoção, esse triságio, uma homenagem, uma honra e louvor à Santíssima Trindade. De forma, então, caríssimos fiéis, que quando vamos rezar o terço, estejamos atentos a isso e rezemos essas três Ave Marias com toda a devoção, com toda a adoração, né? Um verdadeiro triságio em devoção à Santíssima Trindade. De forma, então, caríssimos fiéis, que este mistério da Santíssima Trindade foi nos revelado, porém, é um mistério divino, né? Mistério, né?
na compreensão da igreja, do latim, não é a compreensão que se tem muitas vezes no português, né? Mistério é algo oculto, a qual nós não temos acesso nenhum, e que manifesta alguns efeitos, mas é um enigma. Né? É um enigma. Não, mistério, na doutrina católica, na teologia católica, não significa isso. Mistério aqui é tudo aquilo que pertence a Deus. Seja o mistério de Deus em si mesmo, o Deus unitrino, a Santíssima Trindade, seja o mistério divino em relação a nós. Né? A encarnação, a ressurreição, a ascensão, né? Tudo aquilo que diz respeito, tudo aquilo que Deus fez em relação a nós. Né? Desde a criação até a vinda do Senhor, na sua segunda vinda, na consumação dos séculos, tudo isso é mistério divino. Por que é mistério divino? Porque tudo isso nós conhecemos através da fé. Através da penumbra da fé, como diz São Paulo. Né? São Paulo fala na carta aos Coríntios que nós compreendemos as coisas de Deus como que olhando num espelho. Né? Então o espelho, ele não nos retrata exatamente como nós somos. Né? Ele ainda é um pouco ondulado, ele é um pouco confuso. Né? Por mais nítido que seja, ainda não somos exatamente, não reflete exatamente a nossa imagem. Muitas vezes até deturpa, né? Porém, São Paulo usa essa imagem para nos dizer, ainda compreendemos como que por um espelho. Mas então, um dia, nós contemplaremos face a face. Aí sim, na visão beatífica, nós compreenderemos completamente o mistério da Santíssima Trindade. Porque não precisaremos nem mais da fé, né? Nem a fé e a esperança, elas passam. Agora a caridade não passa. O amor de Deus, né? O amor da Santíssima Trindade, na qual a alma está emanada no céu, né? Está envolvida no céu eternamente, contempla a visão beatífica, contempla a Santíssima Trindade, e aí sim, aquela alma entende, porque está diante dela, diante da Santíssima Trindade, contempla então e conhece este mistério eterno, este mistério insondável aos homens na terra. Né? De modo então que Santo Agostinho tem uma história, e essa história é contada nos bons sermões por aí, é contada em todas as festas da Santíssima Trindade. E acho muito agradável, muito gostoso ouvir essa história. Lembro-me, desde a minha infância, daqueles padres pré-conciliares da minha paróquia, que na festa da Santíssima Trindade, todos eles relatavam essa historinha de Santo Agostinho. Santo Agostinho, grande teólogo da igreja, padre da igreja, como nós conhecemos, estava inspirado para escrever um tratado sobre a Santíssima Trindade. E não vamos dizer que ele queria escrever exatamente um tratado, queria fazer uma exposição teológica sobre a Santíssima Trindade para, então, colocar à disposição da igreja. O que depois se tornou um grande tratado que marcou a vida da igreja. E ele ficava, então, instigado, até agoniado. Como que 3 pode ser 1 e como que 1 pode ser 3? E queria compreender e abarcar o mistério da Santíssima Trindade e explicá-lo com toda a metafísica católica e com toda a teologia católica, da qual ele era mestre, ele era doutor, é um doutor da igreja, Santo Agostinho. De forma então que certa vez, na beira da praia, estava ele ali contemplando a natureza e pensando no mistério da Santíssima Trindade. E de repente ele encontra um menino na beira da praia, como nós, quando vamos à praia, vemos ali as crianças brincando na areia, fazendo buraco, jogando água, né? É muito comum isso. Encontrou um menino ali, na beira da praia, que fez um buraquinho na areia, com uma concha jogava a água do mar dentro do buraquinho. E o menino ficava ali, persistindo naquilo. E Santo Agostinho ficou instigado. E chegou até o menino e disse: o que você está fazendo? E o menino disse: eu vou colocar toda a água deste mar neste buraquinho aqui. Uma criança, na sua fantasia, né? Está brincando, então, né? Ela, com a sua inocência e na fantasia, ela disse que vai fazer aquilo. Né? Então, Santo Agostinho disse: mas, filho, é impossível.
você jogar toda a água da imensidão do mar dentro desse buraquinho. E o menino então se volta para Santo Agostinho, olha nos olhos dele e diz: da mesma maneira, nunca poderá abarcar, sua inteligência poderá abarcar o mistério da Santíssima Trindade. E o menino desaparece na frente de Santo Agostinho. Era um anjo que veio do céu dizer a Santo Agostinho que o mistério da Santíssima Trindade é um mistério que não pode ser abarcado pela inteligência humana. Nós podemos compreender sim o mistério de Deus revelado, por isso que Ele revelou, porque nós podemos compreender, porém nós compreendemos dentro do limite da nossa inteligência, né? Do limite da capacidade da nossa racionalidade, né? Mas não podemos abarcar o mistério divino da mesma maneira que não se pode jogar a imensidão do mar dentro de um buraquinho na beira de uma praia, né? Porque o mistério de Deus, por mais que se conheça, ele é maior ainda. E quanto mais se conhece, é mais imenso ainda. E mais se conhece, é mais imenso ainda. Ele é inesgotável, ele é inabarcável. Portanto, Deus não cabe num conceito. O conceito é um conceito do homem, da inteligência humana. Deus não é um conceito. Não tem como conceituar a Deus. Ele é o ser puro. Ele é ato puro. Ele é eterno. Ele é todo-poderoso. De modo, então, que nós compreendemos até certo ponto, mas este até certo ponto já é o ponto satisfatório, necessário para conhecermos, amarmos e servirmos a Deus. Ele que nos conhece totalmente, desde o nosso nada, se nos deu a conhecer, para que, conhecendo-o, mesmo dentro do limite da nossa inteligência, já é o bastante para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. E ainda mais, estar em relação com Ele, ter intimidade com Ele, porque Ele que nos conhece a nós, intimamente, como diz também Santo Agostinho, Ele é mais íntimo a nós do que nós mesmos, nós possamos então conhecer a intimidade do próprio Deus, tal qual Ele nos revelou em nosso Senhor Jesus Cristo. E esta compreensão que temos, mesmo que limitada, ainda na penumbra da fé, sobre a Santíssima Trindade, sem podermos abarcá-la, é uma compreensão já suficiente para que possamos então conhecer a intimidade divina e termos intimidade com Deus. Mas também, caríssimos irmãos, a igreja hoje nos recorda que Deus, nosso Senhor, não se contentou em se dar a conhecer. Deus, nosso Senhor, quis ainda mais. Deus nos dá a graça de participarmos da vida da Santíssima Trindade. Da vida mesma da Santíssima Trindade, através da graça. Através da graça do batismo. Lembramos dos evangelhos de 2 domingos atrás, em que nosso Senhor diz que quem guarda a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. Os padres da igreja são unânimes em nos dizer que, quando nosso Senhor usa o plural, nós iremos a Ele e nele faremos nossa morada, nosso Senhor está referindo à Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso vai ao encontro do que nosso Senhor então transmitiu aos apóstolos, antes de subir aos céus, dizendo-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crer, seja batizado, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Aquele que crer, será salvo. Aquele que não crer, será condenado. Nosso Senhor, então, deixando-se batizar por São João Batista, nas águas do batismo, santificou a matéria da água, e deu esta matéria como sinal sacramental para a graça batismal invisível. E deu aos apóstolos também a forma do sacramento. Que eu te batizo, como definiu a igreja, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, tal qual nosso Senhor revelou, tal qual nosso Senhor ordenou,
antes de subir aos céus. Em vista do Espírito Santo, que em Pentecostes seria então derramado sobre ele. De forma então que aquele que é batizado, sendo invocado sobre ele a Santíssima Trindade, recebe então a inabitação da Santíssima Trindade na sua alma. Tal qual a doutrina espiritual da igreja, a teologia espiritual da igreja, nos ensina sobre a inabitação da Santíssima Trindade na alma. De forma que a Santíssima Trindade, tal qual está no céu, está presente também naquela alma em graça que recebeu o santo batismo. É a inabitação da Santíssima Trindade. Por isso que nós somos templos de Deus. Porque neste templo, nesse santuário, em graça, em estado de graça, a partir do batismo, inabita a Santíssima Trindade. É a presença da Santíssima Trindade na alma. O que nos dá então uma vida interior. A nossa vida interior é a vida trinitária. É a vida da Santíssima Trindade presente em nós, de maneira espiritual e sobrenatural. A inabitação da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade, então, sem deixar de estar no céu, inabita na nossa alma, de forma que vem participar da nossa vida. E a Santíssima Trindade, participando da nossa vida, nos dá então a participar da vida dela mesma, já neste mundo, pela graça sobrenatural. Portanto, caríssimos irmãos, este é um mistério no qual nós devemos meditar todos os dias. Todos os dias devemos meditar o mistério da inabitação da Santíssima Trindade. Quem sabe ainda não nos detemos exatamente na meditação desse mistério. Quem sabe ainda não penetramos como deveríamos, não compreendemos como deveríamos compreender. É um mistério insondável, e do qual nós não temos somente o conhecimento pelo catecismo, pela teologia da igreja, nós temos uma participação. Nós participamos desta realidade que a fé nos transmite. A fé transmite e o sacramento realiza. Nós somos participantes da vida da Santíssima Trindade. De modo que a Santíssima Trindade é a nossa vida. E na visão beatífica, nós conheceremos, nós contemplaremos eternamente a Santíssima Trindade que já habitara em nossa alma desde o dia do nosso batismo. Por isso, caríssimos irmãos, que vale a pena todo esforço para nos salvar. Vale a pena toda a luta para vencer o pecado. Vale a pena todo o combate espiritual durante algumas décadas deste mundo para alcançar a vida eterna na visão beatífica do céu. Porque a vida eterna é essa. É a vida de Deus em nós e a nossa vida nele. Se nós não podemos abarcar esse mistério por nós mesmos, Deus Nosso Senhor, em seu mistério trinitário, nos abarca pela inabitação da Santíssima Trindade em nós e pela visão beatífica, nos hermana no seu mistério, tal qual uma gota de água jogado no oceano. Nós somos inseridos na vida trinitária, eternamente no céu, na visão beatífica. Tudo é Deus. Tudo é Santíssima Trindade. Tudo vem da Trindade e vai para a Trindade. Por isso que na própria vida da igreja, toda a liturgia, seja a liturgia da missa, seja a liturgia do ofício, começa com a Santíssima Trindade e termina com a Santíssima Trindade. Todos os sacramentos começam invocando a Santíssima Trindade e concluem invocando a Santíssima Trindade. A vida do católico, já nos primeiros dias do seu nascimento, é batizado, recebendo a invocação da Santíssima Trindade, e antes da morte, no derradeiro momento, recebe do sacerdote os últimos sacramentos, invocando sobre esse a Santíssima Trindade. Por isso, caríssimos irmãos, aqui entendemos a importância de nós fazermos o sinal da cruz com toda a devoção e com toda a adoração.
O sinal da cruz é um gesto litúrgico, é um gesto devocional, em que nós invocamos a Santíssima Trindade. É a primeira oração da igreja. Todo bom devocionário católico, a primeira oração é o sinal da cruz, em que se invoca a Santíssima Trindade. Portanto, nós não podemos fazer o sinal da cruz como alguém que coça a cabeça, que arruma o cabelo. Não podemos fazer o sinal da cruz como alguém que arruma um paletó e arruma a gravata. Não podemos fazer o sinal da cruz como se fosse um gesto profano. Ou seja, um gesto profano, não precisamos estar ali compenetrados para fazê-lo, prestando muita atenção. Não, vamos fazer de uma maneira mecânica, tudo bem. Mas o sinal da cruz não pode ser feito de uma maneira mecânica, de uma maneira displicente. E vamos fazê-lo com toda a adoração, com toda a compenetração. Quanto tempo dura o sinal da cruz? Segundos, talvez 2, 3 segundos. Mas ele deve ter feito com toda a intensidade, porque é um ato de presença de Deus. O sinal da cruz deve ser feito diante de Deus, diante da Santíssima Trindade, que está no céu e inabita em nós pela vida da graça. Portanto, caríssimos fiéis, com que devoção, com que adoração, com que amor, com que reverência. Toda adoração, amor, devoção, reverência, ainda é muito pouca, ainda devemos muito mais, infinitamente mais, podemos dizer, eternamente mais, de modo que nós não podemos nos permitir em fazer o sinal da cruz de uma maneira displicente. Lembro de um padre salesiano, ele era muito engraçado, os sermões dele, ele era muito simpático, uma pessoa muito agradável. E tipo salesiano mesmo, aqueles salesianos antigos, né? Eles tinham um jeito próprio de ser, muito alegres, muito agradáveis, falando de coisas sérias, seríssimas, mas com uma amabilidade, com uma bondade assim, contagiante. Né? Os salesianos eles eram assim. E eles, em uma festa da Santíssima Trindade, no sermão, ele contou uma história que ele estava na porta da igreja, onde ele fazia apostolado. E ele celebrava na minha paróquia aos domingos, à noite. E ele estava então na porta da igreja dele, lá na Moca, no bairro da Moca, São Paulo. E passou duas senhoras conversando. E era costume de passar diante da igreja fazer o sinal da cruz. As senhoras mais antigas, né? Não tinham esse costume lá, né? Da formação delas. E elas estavam falando mal de uma pessoa, né? Estavam falando, aquele cara lá, e xingou o cara. Aí eu na igreja fazendo o sinal da cruz, proferindo xingamentos. Uma displicência total. Então ele ensinava, né? Não podemos fazer o sinal da cruz dessa maneira, né? Displicente, até proferir um xingamento e fazer o sinal da cruz ao mesmo tempo. Então, quer dizer, realmente devemos estar atentos e fazer o sinal da cruz com devoção e também com temor. Porque estamos invocando nada mais e nada menos do que a Santíssima Trindade. Um mistério insondável, inacessível, eterno, do próprio Deus, que se nos deu a conhecer e se nos deu também participarmos. Então, uma grande graça, e que nós não podemos então fazer o sinal da cruz de qualquer maneira. De modo que, como é na vida da igreja, tudo começa na Trindade e tudo termina na Trindade, a nossa vida diária também. Ao levantar de manhã, o primeiro pensamento, Deus, a Santíssima Trindade, o sinal da cruz. Antes de dormir, na hora de deitar, o último pensamento, o último desejo, a Santíssima Trindade, o sinal da cruz. Ao sair de casa de manhã, sinal da cruz. Ao voltar para casa, sinal da cruz. Estou dirigindo, passando diante de uma igreja católica, sinal da cruz. Diante de uma capela católica, do cemitério católico, um hospital católico, uma capela, sinal da cruz. Diante de quem quer que seja. Estou numa reunião do trabalho, estou num almoço, num ambiente profissional. Vou comer, sinal da cruz. Sinal da cruz, na oração, antes das refeições, depois das refeições. Sinal da cruz, antes do ângelus, meio-dia, depois do ângelus, ao meio-dia. Sinal da cruz. Sinal da cruz.
Estou andando na rua, lembro de Nossa Senhora, sinal da cruz. Lembro de São José, sinal da cruz. Diante de quem quer que seja. Num ambiente até mais hostil, sinal da cruz. É uma profissão de fé fazer o sinal da cruz. Profissão de fé na Santíssima Trindade. Não podemos deixar de fazer o sinal da cruz por respeito aos humanos, né? Porque é uma profissão de fé. É uma profissão de fé católica. O que nos identifica como católicos é o sinal da cruz, em que invocamos a Santíssima Trindade para que seja na nossa inteligência, para que seja na nossa vontade, no nosso coração, para que esteja ao nosso lado, para que esteja dentro de nós, nos nossos sentidos internos, para que seja também fora de nós, nos envolvendo nos nossos sentidos externos. Tudo começa na Trindade, tudo termina na Trindade. Toda a nossa vida é a Santíssima Trindade. De forma que também todo bom e tradicional devocionário católico, obrigatoriamente ali tem, né, as orações a Deus Pai, as orações a Deus Filho e as orações ao Espírito Santo. De forma que no dia a dia nós vamos cultivando o trato com cada pessoa da Santíssima Trindade. Peço ao Pai, na sua providência divina, que não me deixe faltar a graça, que não me deixe faltar os meios necessários para a vida. Né? Peço ao Filho, nosso Senhor, que me dê o desejo de receber a Sagrada Eucaristia com aquelas santas disposições. Né? Peço ao Espírito Santo que me ilumine, que me ajude a tomar a decisão certa na educação dos filhos, na resolução dos problemas, que me dê discernimento, que me dê seus dons, né? De maneira que, com a sua luz divina, o Espírito Santo me ajude a sempre agir de maneira que possa agradar a Deus, né? E assim vamos no dia a dia, né? Diante das diversas situações, cultivando esse trato com cada pessoa da Santíssima Trindade que está no céu e que está inabitando dentro de nós, se estamos na graça de Deus, né? De forma então, caríssimos irmãos, que nós devemos a cada dia, o dia inteiro, estarmos voltados para a Santíssima Trindade. Tudo voltado para Deus nosso Senhor. Ele é a referência. Ele é o centro. Né? Vivendo entre as coisas que passam, nós vivemos para as coisas que não passam. Né? Vivemos para Deus nosso Senhor, o Deus univino, revelado a nós, que se deu a conhecer a nós. Enfim, invocando Nossa Senhora, nesse dia 31 de maio, que coincidiu providencialmente com a festa da Santíssima Trindade, é o dia de Nossa Senhora Rainha, cuja festa litúrgica é transferida para amanhã, porque hoje é a festa da Santíssima Trindade. De modo então que no calendário tradicional assim acontece. A festa de Nossa Senhora Rainha é transferida para amanhã. Mas hoje, dia 31 de maio, nós coroamos Nossa Senhora como Rainha do céu e da terra, porque ela foi, após elevada ao céu em corpo e alma, coroada pela Santíssima Trindade como Rainha do céu e da terra. Ela participa da realeza do seu Filho. Né? De forma então que ela é a medianeira de todas as graças, ela é a corredentora, né? Portanto ela é a rainha do céu e da terra. E hoje nós concluímos este mês de maio riquíssimo de tantas graças, né? de Nossa Senhora, de tantas festividades dirigidas a ela. Nós então a coroamos, né? Lembrando aquele dia que Nossa Senhora foi coroada no céu gloriosamente como rainha do céu e da terra. Ela que está diante da visão beatífica. Pensamos a Nossa Senhora que nos dê a graça então de crescer na nossa vida interior, na nossa vida espiritual, na devoção, no amor, no trato íntimo com cada pessoa da Santíssima Trindade, de modo que possamos cada vez mais nos irmanar, cada vez mais nos imergir em Deus nosso Senhor. Nesse santíssimo mistério que nós conhecemos pela fé e participamos pela graça. Que Nossa Senhora nos dê a graça de nunca descuidarmos deste amor e devoção que devemos a cada dia ter para com a Santíssima Trindade, e que esta festa então possa nos trazer muitas graças, né? E que também possamos aqui renovar os nossos propósitos, invocando a Santa Mãe de Deus, nossa Mãe e Rainha, pedindo a ela então a graça que levemos nossos propósitos até as suas últimas consequências. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.